tem umas coisas sensíveis, né? As coisas difíceis de conversar. Mas, assim, Penalva inteira, acho que até porque hoje você é uma pessoa de muita expressão política, mas foi do conhecimento da cidade inteira, esse incidente no teu percurso acho que você estava voltando para casa, né? Voltando. Mas você conseguiu superar bem isso? Ou isso ainda te tortura quando você lembra dessas questões? Pois é, não tem como não marcar, porque primeiro a data é muito sugestiva, né? No dia do meu aniversário. Então, 30 de setembro de 1985 eu nasci, né? De parto natural da minha mãe, e no dia 30 de setembro de 1997 eu renasci, sobrevivendo a um ataque, né? de um marginal, né? Que atentou contra a minha vida. Então, assim, foi muito traumático, porque foi uma coisa que ficou... eu tive que, tão criança, enfrentar, que era coisa de que as pessoas diziam assim, né? Ah, quando tu crescer, tu tem que matar esse cara. Tu vai matar. E aquilo chegava nele da mesma maneira, né? Eu acredito que as pessoas diziam, olha, tu tem que terminar de matar esse cara, esse menino, porque quando ele crescer, ele vai te matar. Então isso foi muito, muito forte. Tanto que a gente não conseguiu mais ter segurança para continuar morando no descanso e seguir, né, a minha vida escolar. E aí a gente teve que fazer um sacrifício muito grande para aquela época, muito pobre, né? A minha mãe aí é que onde ela tem mais força ainda na minha vida, né? E tivemos que nos desfazer de tudo ali que tínhamos naquele momento para adquirir uma casa aqui em Penalva, porque eu precisava continuar estudando, mas não tínhamos a segurança de continuar fazendo o percurso do descanso para Penalva, porque todo mundo colocava esse risco, esse medo, que ele ia terminar de me matar, ia me matar, ia me matar, perdão, então fico até... Ia me matar, porque senão eu ia matar ele quando eu crescesse, né? E as pessoas tentavam alimentar isso em mim, né? Então isso me perseguiu muito tempo, tanto que de fato a gente teve que fazer essa mudança para Penalva, mas eu tive, graças a Deus, assim, também, logo em seguida, e é muito importante aí, é que eu defendo a questão das religiões, né, nessa linha, e eu tive um encontro com a Igreja Católica, com o movimento de jovens, foi aí que eu conheci a Ailton também, por isso que eu falei lá no início. E essa caminhada na igreja, ela me deu uma possibilidade de superação muito grande, né? Principalmente trabalhando em mim, né, o perdão, né, de que entregando nas mãos de Deus, na justiça divina, aquilo que tinha acontecido e que eu não deveria fazer justiça com as próprias mãos, né, e trabalhando a superação. Então, dizer que eu superei... eu não sei, talvez só um psicólogo, um psiquiatra para analisar, talvez até a minha fala ele vai dizer que sim ou que não. Mas eu consegui seguir a minha vida, né? Eu olhei que era apenas uma deficiência física, cicatrizes por todo o corpo, claro que me marcam, mas que eu consegui, né, seguir a minha vida, eu construí a minha vida, e eu olhava do retrovisor, ele no paralelo, né, uma vida afundada nas drogas, afundada na descredibilidade, na desconfiança. Então aquilo era para mim, ao mesmo tempo, um bálsamo, né? Eu estava crescendo, superando e conseguindo construir uma vida na sociedade, e ele fazendo o processo inverso. Então isso me deu muita força. Então eu acredito que eu superei. Tenho traumas e muitos, né? Porque para mim ainda hoje, né, com a deficiência que eu convivo, coisas simples para as outras pessoas, para mim são grandes desafios, como comer com garfo e faca, né, ir num restaurante. E durante muito tempo da minha vida eu evitei. Quando eu me mudei para São Luís, isso foi muito engraçado, e eu fui trabalhar numa grande empresa no aeroporto, que foi a Gol Linhas Aéreas, e nós criamos lá uma tradição que a cada novo funcionário que entrava, nós tínhamos um cartão de alimentação que pagava em restaurante, e todo funcionário novo que entrava, ele tinha que pagar um churrasco, né, em comemoração àquela aquisição, aquele bom emprego que tinha conseguido. Então eu vivi assim durante os 3 anos que eu trabalhei naquela empresa, assim,
traumáticos churrascos que eu tinha que chegar na churrascaria, dizer que eu não estava com fome, ou que eu já tinha me alimentado, ou pegar coisas do restaurante que não precisava fazer o uso de garfo e faca, porque eu tinha vergonha de dizer que eu não conseguia cortar com garfo e faca. Então assim foram e tantas coisas que eu precisei reaprender a fazer na minha vida, né? Eu até já contei isso em Palanque, tem um fato, porque eu fiquei, meu pai logo em seguida também, já do acidente, adoeceu com uma lesão cerebral, perdeu a memória, e nós que ficávamos cuidando, porque a minha mãe precisou, né, já trabalhava pela prefeitura, mas transferiu esse emprego para cá, para Penalva. E aí os meus 2 irmãos mais velhos, Gilmar e Juliomar, estudavam à tarde, e eu estudava pela manhã. Então, pela manhã, eles cuidavam de papai, e pela parte da tarde era eu que cuidava. Então, eu cheguei, estava o arroz pronto, e não tinha o pedaço, e tinha uma carne de sol. Antigamente era carne de sol mesmo, carne seca, né? Não é essa carne de sol hoje preparada com essa... Então, estava lá numa corda secando. E eu coloquei o mocho para pegar essa carne de sol para cortar, para fazer o almoço, e aí eu não conseguia cortar esse pedaço de carne. Aquilo assim, eu desabei num choro, né? Foi algo assim muito forte para mim naquele momento, né? E que, óbvio, a gente estava seguindo uma vida, a minha mãe, todo mundo, não tinha aquela noção que eu não ia conseguir fazer aquela carne de sol, cortar e tal. Então, assim, foram muitas situações que eu tive que viver sozinho, né, engolir o choro e dizer, isso é só uma coisa que eu tenho que superar, e vou superar. Então, assim, de fato, é um fato que eu não posso apartar da minha vida, que eu acho que é daí a minha força, né? Que uma criança de 12 anos que passa por uma mudança radical, de perder membros, de ter cicatrizes, né, que mudam o seu físico, né, aquilo que é apresentado para a sociedade, que todo mundo valoriza, a beleza, não sei o quê. Então não deixa de não mexer, né, com a pessoa. Então eu acredito que daí eu tive que buscar em Deus e nessa personalidade, nessa força pessoal para superar muita coisa. Eu acredito que isso foi um fato que, para responder assim, se eu superei, eu acho que sim. Mas, óbvio, sempre mantendo vivas as lembranças, até para mim ter como referência de que eu tenho que ser sempre, né, uma pessoa melhor, um cara melhor a cada dia.